Dá para perceber que todo mundo gosta bastante desses veteranos do reino animal, os tubarões. Existem muitas espécies de tubarões, mas muitas delas são muito parecidas entre si, seja na aparência ou nos hábitos de vida. Se formos apresentar uma por uma, isso acabaria ficando um pouco cansativo. Por isso, hoje vamos apresentar toda a família dos tubarões principalmente a partir da perspectiva da classificação biológica, analisando ordens e famílias. E algumas espécies mais características também serão explicadas separadamente. A seguir, vamos entrar no mundo dos tubarões. Do ponto de vista da taxonomia, os tubarões pertencem ao grupo dos peixes cartilaginosos. Como o próprio nome indica, esses peixes têm seu esqueleto interno formado principalmente por cartilagem resistente e flexível. Nos ossos, nadadeiras e outras estruturas, não existe tecido ósseo duro. Atualmente, os peixes cartilaginosos se dividem principalmente em dois grandes grupos. O primeiro é o grupo das quimeras, criaturas de aparência fantasmagórica, quase como espíritos do mar. O segundo é o grupo dos elasmobrânquios, que inclui arraias e os protagonistas de hoje, os tubarões. A maioria dos tubarões atuais possui um corpo hidrodinâmico, herdando dos ancestrais um formato corporal extremamente eficiente, que até inspirou muitos produtos tecnológicos modernos. Esse formato simples e científico permite que os tubarões nadem livremente e se movimentem com facilidade na água. Muitas espécies que vivem em águas abertas precisam nadar constantemente para que a água passe pelas brânquias e forneça oxigênio. Mas nem todos os tubarões funcionam assim. Algumas espécies conseguem bombear água para as brânquias mesmo estando paradas, como certos tubarões de fundo. Como os tubarões não possuem bexiga natatória, eles dependem de fígados enormes e ricos em óleo para aumentar a flutuabilidade e evitar afundar. Comparados aos peixes ósseos, os tubarões possuem nadadeiras mais rígidas, que não dobram nem se retraem. Essas nadadeiras ajudam na direção e na estabilidade do corpo durante a natação. Suas mandíbulas superior e inferior são extremamente fortes e cobertas por várias fileiras de dentes afiados, que são substituídos continuamente ao longo da vida. Atualmente, existem pelo menos 536 espécies de tubarões conhecidas, formando uma família extremamente grande. Agora, vamos apresentar essas incríveis criaturas dividindo-as por ordens e famílias. A primeira ordem é a dos tubarões de 6 e 7 guelras. Eles são um dos grupos mais antigos entre os tubarões vivos. A maioria está distribuída pelos oceanos do mundo inteiro, incluindo mares tropicais e regiões profundas. Essa ordem é dividida em duas famílias principais, os tubarões-cobra e os tubarões de 6 guelras. O tubarão-cobra possui uma aparência extremamente feroz. Como mostrado na imagem, ele apresenta fendas branquiais enrugadas e um corpo longo e sinuoso, quase como uma enguia. Está distribuído no Oceano Pacífico e Atlântico. Seu comprimento geralmente ultrapassa 1 metro, podendo chegar a 2 metros. Sua cabeça é larga e achatada, o focinho curto e arredondado, e sua boca é larga. Os dentes têm formato trifurcado. Embora já tenha sido capturado em profundidades de até 1.570 metros, é mais comum em águas entre 50 e 200 metros. Sua alimentação inclui diversos peixes, inclusive outros tubarões. Cerca de 60% de sua dieta é composta por lulas e lulas gigantes, um clássico da culinária marinha. Os membros da família dos tubarões-cobra são considerados fósseis vivos. Nos últimos 190 milhões de anos, praticamente não sofreram mudanças significativas. Ao observá-los, podemos ver claramente características de tubarões da Era Jurássica. Os tubarões de 6 guelras vivem principalmente em águas profundas, frias e escuras. Seus movimentos são discretos. Possuem corpos grossos e fortes. Sua capacidade reprodutiva é impressionante. Uma única gestação pode gerar mais de 100 filhotes. Realmente, para uma espécie sobreviver por tanto tempo, saber se reproduzir é essencial. O tubarão cinzento de 6 guelras pode atingir de 4,8 a 5 metros de comprimento. Seu peso pode ultrapassar 600 quilos. Esses tubarões, armados com dentes afiados e robustos, após atingirem a idade adulta vivem principalmente em profundidades acima de 100 metros, podendo alcançar até 2.500 metros. Quando aparecem nas profundezas escuras e desertas do oceano, parecem verdadeiros monstros marinhos. Sua dieta inclui diversos peixes, lulas, peixes ósseos e focas. Além dos tubarões de 6 guelras, também existem os tubarões de 7 guelras. O tubarão de 7 guelras de focinho pontudo pode atingir 1,4 metros. Habita águas profundas entre 27 e 720 metros. Se alimenta de lulas, crustáceos e peixes de fundo. Outro membro importante é o tubarão de cabeça larga.
Seu comprimento pode chegar a 3 metros. Possui uma boca larga e patrulha o fundo do mar, comendo praticamente qualquer coisa que encontrar. Curiosamente, outros tubarões de 6 guelras fazem parte do seu cardápio. A próxima ordem é a dos tubarões espinhosos. São tubarões grandes, lentos e de fundo. Estão distribuídos em águas tropicais e temperadas do mundo todo, exceto no Pacífico Oriental. Podem atingir 3,1 metros. Seu corpo é robusto, as nadadeiras dorsais são pequenas e grossas, dando a eles uma aparência bastante incomum. Sua pele é coberta por uma camada grossa de muco com cheiro forte. Na hora de comer, utilizam sucção para capturar pequenos tubarões, peixes ósseos e caranguejos. Outro representante dessa ordem é o tubarão espinhoso do mar profundo. Ele aparece principalmente nas regiões profundas do Pacífico Ocidental, Central e Oriental. Seu comprimento pode chegar a 4 metros e o peso ultrapassar 20 quilos. Seu corpo inteiro é coberto por pequenas escamas ásperas e afiadas. Assim como outras espécies bentônicas, ele se alimenta sugando outros tubarões, quimeras, peixes ósseos e cefalópodes. Agora entramos na ordem dos esqualiformes. Essa é uma família enorme e extremamente diversa, com 6 famílias e 135 espécies. Os membros dessa ordem têm uma aparência geralmente estranha e até assustadora. Muitas vezes nem parecem tubarões, parecendo mais criaturas alienígenas do oceano. A característica mais marcante de muitos membros desse grupo são as 2 nadadeiras dorsais equipadas com espinhos fortes. Seus corpos variam entre curtos e médios, e muitos possuem bocas curtas e largas. Diversas espécies são muito parecidas entre si e difíceis de distinguir. Entre eles, existem espécies mais robustas, com pele áspera, bigodes sensoriais bem desenvolvidos e cauda curta. Outras espécies possuem corpo mais fino, pele lisa e sem bigodes. Esses tubarões estão distribuídos em águas temperadas rasas ao redor do mundo. Seu tamanho varia entre 1 e 1,6 metros, e o peso pode ultrapassar 9 quilos. Muitas dessas espécies vivem em grupos. Às vezes, milhares de indivíduos podem se reunir em um único cardume. Seus olhos são grandes e o corpo é arredondado. Nas costas possuem um espinho venenoso usado como defesa. Costumam nadar lentamente no fundo do mar e se alimentam de crustáceos, moluscos e peixes. As fêmeas do tubarão espinhoso possuem uma gestação extremamente longa. Pode durar até 2 anos. É o maior período de gestação entre os tubarões. O tubarão de olhos grandes tem uma aparência curiosamente fofa. Seus olhos enormes fazem com que pareça inocente e até meio desajeitado. É um tubarão pequeno. Vive principalmente no sul da Austrália e na costa da África do Sul. Seu comprimento normalmente varia de 40 a 60 centímetros. As fêmeas costumam ser maiores que os machos. Se alimenta principalmente de crustáceos e cefalópodes. Dentro dessa ordem também existem os tubarões-lanterna. Atualmente são 16 espécies. São peixes bentônicos de águas profundas. Seus corpos possuem tons verdes ou amarelo claro. Seus dentes têm formato semelhante a lâminas. A pele é lisa ou áspera dependendo da espécie. Os tubarões-lanterna formam o maior grupo dentro dessa ordem. São mais de 451 espécies. A maioria é pequena, medindo de 10 a 107 centímetros. Algumas espécies maiores podem chegar a 120 centímetros. Uma característica marcante é a presença de órgãos luminosos. Esses órgãos podem estar no abdômen, nas laterais ou espalhados pelo corpo. Vivem principalmente nas profundezas oceânicas ao redor do mundo. O tubarão-lanterna de dorso curto tem focinho pequeno e dentes fortes. Já o tubarão-lanterna de focinho curvado possui dentes curvados em forma de gancho. Sua aparência lembra um brinquedo deformado. Os tubarões-lanterna negros possuem cerca de 45 espécies. Como o nome sugere, possuem corpos escuros. Vivem no Atlântico, Índico e Pacífico, principalmente em águas profundas. Seu comprimento varia entre 45 e 60 centímetros. Costumam se mover em grupos. Seus olhos são relativamente grandes. A pele possui pequenos órgãos luminosos que emitem luz fria. Essa luz serve para atrair presas. Se alimentam de pequenos invertebrados e peixes. Outro grupo interessante é o tubarão ombro espinhoso. Sua aparência lembra pequenos discos voadores alienígenas. São tubarões pequenos, de cabeça curta e larga. Vivem em águas profundas, desde regiões temperadas até tropicais. Podem atingir até 1,5 metros.
Possuem cavidade corporal larga e um fígado enorme cheio de óleo. Isso ajuda na flutuabilidade dentro da água. Sua alimentação inclui crustáceos e moluscos. Outro grupo dessa ordem vive quase exclusivamente no fundo do mar profundo. A maioria das espécies é pequena, mas o mais famoso deles é o tubarão-charuto. O tubarão-charuto vive no sul do Oceano Índico, Atlântico e Pacífico. Seu corpo mede cerca de 50 centímetros. Seu formato lembra um charuto, como o nome sugere. Possui lábios grossos que funcionam como ventosas. Ele gruda em peixes grandes e mamíferos marinhos. Depois gira o corpo e usa seus dentes afiados como navalhas para arrancar pedaços circulares de carne. É um método de caça extremamente brutal. Durante a noite, o tubarão-charuto usa seus órgãos luminosos para emitir luz verde e atrair vítimas desavisadas. Mas além de arrancar carne de animais grandes, também se alimenta de lulas e crustáceos. Agora chegamos à ordem dos tubarões-dorminhocos. Essa família possui espécies de tamanhos muito diferentes. Os menores têm cerca de 40 centímetros. Os maiores ultrapassam 6 metros. Todos possuem cabeças largas e achatadas. O representante mais famoso é o tubarão da Groenlândia. Esse animal é praticamente uma lenda viva entre os vertebrados carnívoros. Sua expectativa de vida pode chegar entre 250 e 500 anos. Seu comprimento geralmente varia entre 2,4 e 6 metros. Seu peso pode ultrapassar 1 tonelada. Habita águas extremamente frias. Seus movimentos são lentos e seu metabolismo também é extremamente lento. Por isso, sua velocidade de natação é baixa. Por se mover tão lentamente, muitos parasitas acabam grudando permanentemente em seus olhos. Esses parasitas causam sérios problemas de visão. Sua aparência acaba ficando bastante assustadora. Mas, mesmo sendo tão lento, ele continua sendo um predador de topo. Os menores se alimentam mais de lulas. Os maiores caçam focas e até pequenas baleias. Às vezes, durante a caça em buracos no gelo, acabam presos em linhas de pesca. Sua carne contém grande quantidade de óxido de trimetilamina, substância tóxica para mamíferos. Mesmo assim, isso não impede que humanos o consumam. Na Islândia, sua carne é fermentada e transformada em uma comida tradicional famosa. O processo consiste em cortar pedaços da carne e deixá-los fermentar e secar por 4 a 5 meses. Segundo especialistas em culinária, o sabor é semelhante ao de comer produtos químicos crus. Quem já provou relata uma sensação intensa de queimação na garganta. Agora chegamos à ordem dos tubarões-serra. Esses tubarões estão distribuídos principalmente no Atlântico Ocidental, sudoeste do Oceano Índico e Pacífico Ocidental, vivendo em águas tropicais e temperadas. Algumas espécies também aparecem em regiões de estuários. Sua aparência é extremamente peculiar. Na frente do rosto possuem um focinho alongado em forma de serra. Essa estrutura é capaz de detectar vibrações externas e campos elétricos. Além disso, também pode ser usada para atacar e capturar presas. Esse focinho robusto também serve para cavar o fundo do mar em busca de alimento. Nas laterais do focinho existem barbilhões compridos, que provavelmente ajudam no tato, paladar ou percepção do ambiente. A próxima ordem é a dos tubarões-anjo. No passado, eram chamados de tubarões-monge, porque algumas espécies lembravam monges usando capuz. Estão distribuídos em regiões frias e temperadas, vivendo principalmente em fundos arenosos e lamacentos. Nas áreas tropicais, vivem em águas mais profundas. Esses tubarões bentônicos de médio e grande porte possuem uma aparência muito diferente. Como o nome sugere, têm corpos achatados e lembram bastante arraias. Seu focinho é curto e as nadadeiras peitorais são muito largas. As espécies maiores podem chegar a 2,4 metros. As menores ficam em torno de 1,6 metros. São predadores de emboscada extremamente eficientes. Passam a maior parte do tempo enterrados na areia do fundo do mar. Ficam completamente imóveis esperando. Quando a presa se aproxima, eles avançam rapidamente para frente e abrem a boca em um ataque instantâneo. Depois engolem a presa inteira. Sua alimentação consiste principalmente em pequenos peixes ósseos, lulas, caracóis marinhos e crustáceos. Agora chegamos à ordem Heterodontiformes, também conhecida como os tubarões-touro. Esse grupo é bastante antigo. Seus ancestrais já existiam desde o início do período Jurássico. Assim como os tubarões-anjo, são tubarões bentonicos. Vivem em águas tropicais e temperadas, geralmente em pradarias marinhas, fundos arenosos e áreas de recifes.
Seu comportamento é lento. Às vezes, até parecem caminhar pelo fundo do mar. Sua aparência lembra um peixe terrestre andando debaixo d'água. Os ovos do tubarão-touro possuem formato muito peculiar. Parecem parafusos em espiral. Esses ovos muitas vezes ficam presos em rochas submersas, onde ficam protegidos. O tubarão-touro australiano vive principalmente na Austrália e Nova Zelândia. Seu comprimento pode chegar a cerca de 2,7 metros. A parte frontal do corpo é grossa, enquanto a traseira vai afinando gradualmente. Seu dorso e laterais possuem manchas escuras. Sua boca fica escondida na parte inferior da cabeça. Seus dentes são extremamente especiais. Os dentes da frente são pequenos e pontudos. Os dentes de trás são achatados e largos. Essa combinação complexa funciona como uma máquina. Ela ajuda o tubarão a capturar e esmagar animais de concha dura, como moluscos e crustáceos. Outro representante é o tubarão-touro de Foz. Ele vive no nordeste do Pacífico. Seu tamanho varia de 97 a 120 centímetros. Seu peso ultrapassa os 10 quilos. Normalmente vive sozinho. Durante o dia, descansa em cavernas e buracos entre recifes. À noite, sai para caçar. Se alimenta principalmente de ouriços do mar, caranguejos e peixes ósseos. Agora chegamos à ordem Orectolobiformes. Essa é uma família enorme e antiga. Seus membros estão espalhados por águas quentes e tropicais do mundo inteiro. Algumas espécies conseguem viver em ambientes de água doce e salobra. A diferença de tamanho entre as espécies é enorme. As menores medem apenas 34 centímetros. As maiores chegam a incríveis 20 metros. Provavelmente é a ordem de tubarões com a maior diferença de tamanho entre espécies. No total, são 7 famílias e 45 espécies. A primeira família é a dos tubarões-tapete. São considerados fósseis vivos do oceano. Sua história remonta ao início do Jurássico. Seu corpo é alongado, cilíndrico e levemente achatado. Sua pele é lisa. À primeira vista, parecem grandes vermes marinhos. Vivem principalmente no Pacífico Ocidental. São animais bentoníquos. Possuem a incrível capacidade de mudar de cor para combinar com o ambiente do fundo do mar. Os tubarões de barbilho longo vivem exclusivamente na costa leste da Austrália. Habitam áreas rochosas, recifes e campos de algas. Possuem longos barbilhões e grandes espiráculos. Sua cauda é relativamente curta. Quando são retirados da água, fecham os olhos e parecem imóveis. Por isso, pescadores antigamente pensavam que eram cegos. Daí surgiu o apelido de tubarão cego. Se alimentam principalmente de pequenos peixes, polvos e crustáceos. Outro grupo importante são os tubarões Wobbegon. Vivem em águas quentes e temperadas. Geralmente ficam em regiões rochosas, recifes e fundos arenosos. Possuem uma aparência extremamente única. Seu corpo é achatado. Ao redor da boca existem apêndices de pele que parecem algas. São mestres da camuflagem. O Wobbegon comum mede de 1,8 a 3,2 metros. É lento e vive no fundo do mar. Passa a maior parte do tempo escondido. Fica esperando peixes e crustáceos passarem perto. Esses apêndices em forma de algas ajudam a atrair presas. Polvos e caranguejos acabam se aproximando sem perceber o perigo. O tubarão Wobbegon noturno pode passar de 1,3 metros. Seu corpo escuro possui listras finas. Ao redor da boca existem filamentos parecidos com algas. De longe, ele parece apenas uma rocha coberta de vegetação. Durante a noite, sobe nos recifes para procurar posições ideais de emboscada. Pode atacar peixes e até mergulhadores que se aproximem demais. A família dos tubarões de cauda longa vive principalmente no Pacífico Ocidental. São menores e a maioria não ultrapassa 1 metro de comprimento. Entre eles, o mais conhecido é o tubarão andarilho. Seu comprimento gira em torno de 57 centímetros. Vive em águas rasas. Nas costas possui manchas escuras em formato de cela. Seu corpo é coberto por manchas claras e escuras. Durante a noite, em águas rasas de 2 a 4 metros de profundidade, usa suas nadadeiras peitorais e pélvicas para literalmente caminhar no fundo do mar. É daí que vem seu nome. Outro membro interessante é o tubarão listrado, também chamado de tubarão-cão. Pode atingir até 95 centímetros. Seu corpo é alongado. Possui muitas manchas claras e escuras. Sua cauda é extremamente longa, quase como pernas curtas e fortes.
Isso permite que ele rasteje por recifes e fendas estreitas. Sua dieta inclui crustáceos, moluscos e pequenos peixes. Agora chegamos aos tubarões enfermeiros. Eles também são conhecidos como tubarões-lixa. São estrelas de muitos aquários pelo mundo. Na natureza, vivem no Pacífico Oriental e no Atlântico Ocidental e Oriental. Sua pele é extremamente áspera. Durante o dia, descansam em cavernas e recifes no fundo do mar. Às vezes dezenas deles dormem juntos. Debaixo da boca possuem barbilhões sensoriais. Esses órgãos ajudam a localizar animais escondidos. Na hora de comer, usam uma sucção poderosa da garganta para puxar suas presas. Outro grupo importante é o tubarão-leopardo. Ele vive no Oceano Índico e no Pacífico Ocidental. Habita recifes de coral, áreas arenosas e depósitos no fundo do mar. Seu comprimento varia entre 1,4 e 1,5 metros. Seu corpo é coberto por manchas parecidas com as de um leopardo. Normalmente vive sozinho. Durante o dia é lento. À noite se move energicamente entre as rochas. Se alimenta de camarões, caranguejos, peixes ósseos e moluscos. Agora chegamos ao gigante entre os tubarões, o tubarão-baleia. Ele vive em águas tropicais e temperadas quentes ao redor do mundo, exceto no Mediterrâneo. Pode alcançar 18 metros de comprimento. Existem estimativas de indivíduos acima de 21 metros. Mas a maioria é menor. Pesquisas indicam que existe dimorfismo sexual. As fêmeas são maiores que os machos. A média das fêmeas pode chegar a 14,5 metros. Os machos normalmente ficam entre 8 e 9 metros. Seu temperamento é extremamente calmo. Seu corpo possui coloração azulada ou esverdeada. No dorso existem manchas amarelas e brancas. Seu visual parece quase tecnológico. Sua boca fica na parte frontal da cabeça. Pode ultrapassar 1 metro de largura. Embora também seja um filtrador, diferente do tubarão-frade, ele não possui estruturas filtradoras enormes. Possui várias fileiras de pequenos dentes quase atrofiados. Na hora de comer, esses dentes quase não têm função. Além de nadar com a boca aberta para empurrar água e alimento para dentro, ele também pode sugar ativamente grandes quantidades de plâncton. Além de plâncton, também come pequenos peixes, crustáceos e algas. Agora entramos na ordem Lamniformes. Atualmente, existem 8 famílias e 15 espécies. Sua aparência é extremamente diversa. Alguns parecem tubarões clássicos. Outros têm formas tão estranhas que podem causar desconforto só de olhar. O primeiro é o famoso tubarão-duende. Ele vive em áreas espalhadas do Atlântico, Índico e Pacífico, em profundidades de até 1.300 metros. Seu tamanho varia entre 3,8 e 5 metros. Alguns podem chegar a 6,2 metros. Sua aparência é simplesmente bizarra. No exterior, é conhecido como Goblin Shark. Seu corpo é mole e flácido. Possui 5 grandes fendas branquiais. Seu focinho em forma de lâmina é extremamente sensível para detectar presas. Mas o mais impressionante é sua boca. Quando está relaxado, parece relativamente normal. Mas no momento do ataque, sua mandíbula projeta para frente como uma máquina mecânica. É uma visão realmente assustadora. Sua alimentação inclui peixes de águas médias, lulas e crustáceos. Outras informações sobre ele ainda são escassas. Outro membro é o tubarão-dente de agulha. Sua aparência é feroz. Possui dentes finos e afiados que se projetam para fora da boca. Vive no Atlântico, Mediterrâneo, Índico e Pacífico Ocidental. Seu tamanho varia de 1,9 a 3,2 metros. Seu corpo é robusto e arredondado. Os dentes são longos, finos e extremamente pontiagudos. Alguns chegam a ficar para fora da boca. Sua aparência parece saída de um anime sombrio. Mas, na verdade, seu comportamento é relativamente tranquilo. Até hoje não existem registros de mortes humanas causadas por ele. É um nadador eficiente. Se movimenta principalmente à noite. Eles conseguem engolir ar para regular a flutuabilidade e permanecer suspensos na água. Seu estômago é enorme. Uma característica curiosa é o comportamento social durante a caça. Quando caçam em grupo, realizam ataques coordenados contra cardumes. Durante o acasalamento, os machos permanecem próximos das fêmeas para protegê-las. Mas ainda no útero acontece algo brutal. Os embriões mais desenvolvidos devoram ovos e até embriões menores. No final, apenas um filhote sobrevive em cada útero.
Felizmente, as fêmeas possuem 2 úteros. Depois de 9 a 12 meses de gestação, normalmente dão à luz 2 filhotes. Sua alimentação inclui peixes, lulas e crustáceos. Agora chegamos ao tubarão de boca grande. Quem já jogou o jogo Dave the Diver provavelmente conhece bem essa criatura. No jogo, esse gigante causa bastante problema aos mergulhadores. Na vida real, o tubarão de boca grande vive em mares tropicais e temperados. Costuma habitar áreas próximas às plataformas continentais. Normalmente vive entre 5 e 40 metros de profundidade. Em áreas oceânicas abertas, pode mergulhar até 150 metros. Seu comprimento varia entre 4,2 e 6 metros. Possui uma cabeça enorme, redonda e volumosa. Diferente da imagem clássica de tubarões ferozes, ele parece quase um boneco inflável gigante. Sua boca é enorme, como o nome sugere. Dentro dela existem muitos dentes pequenos em forma de gancho. Sua alimentação é baseada principalmente em plâncton. Durante a noite, acompanha o movimento vertical do crio, subindo para águas mais rasas. Durante o dia, retorna para águas profundas. Sua aparência é o tipo de coisa que faria qualquer pessoa com medo do oceano perder o sono. Agora chegamos ao segundo maior tubarão do mundo, o tubarão frade. Basking Shark é encontrado em águas frias e temperadas ao redor do mundo. Nas regiões tropicais, vive em águas mais profundas. Costuma nadar entre 20 e 100 metros de profundidade, mas pode mergulhar até 1.264 metros. Seu comprimento varia de 7,5 a 10 metros. Seu tamanho só perde para o tubarão-baleia. Possui uma boca gigantesca que praticamente envolve toda a cabeça. Seu visual é impressionante. Se surgisse lentamente na escuridão acompanhado de uma trilha sonora de suspense, seria puro terror. É um animal solitário, mas às vezes pode aparecer em grupos de mais de 10 indivíduos. Quando encontram grandes concentrações de plâncton, fazem verdadeiros banquetes. Tudo que pode ser filtrado entra na boca junto com enormes quantidades de água. Depois, usam suas estruturas filtradoras para separar o alimento. Podem filtrar até 1,5 milhão de litros de água por hora. Parecem verdadeiros filtros biológicos vivos. Seu enorme fígado, rico em óleo, ajuda na flutuação. Mas justamente esse óleo foi sua desgraça. Do norte da Europa até o Japão, durante os anos 90 e início dos anos 2000, foram caçados intensamente. Seu óleo era usado em máquinas e cosméticos. Sua carne, cartilagem e barbatanas também eram vendidas. Nesse período, sua população caiu mais de 50%. Hoje já existem leis de proteção, mas em regiões como o Japão e América do Norte, algumas populações ainda não mostram sinais de recuperação. Felizmente, em áreas da Europa Ocidental, seus números começaram a subir. Esperamos que esses gigantes gentis consigam se recuperar. Agora vamos aos tubarões de cauda longa. Como o nome diz, possuem uma cauda extremamente longa. A parte superior da cauda parece uma foice curva. E essa cauda não é só decoração. Ela é uma arma mortal. Na caça, usam a cauda como chicote. Golpeiam cardumes de peixes com força. Atordoam as presas e depois as devoram. Por causa desse hábito, muitas vezes acabam fisgados pela cauda em linhas de pesca. Atualmente existem 3 espécies. O tubarão-raposa comum vive em mares do mundo inteiro. Seu tamanho varia entre 2,6 e 5,7 metros. Se alimenta de pequenos peixes, cefalópodes e crustáceos. Sua expectativa de vida varia conforme a região. Alguns vivem até 24 anos. Outros podem alcançar 50 anos. O tubarão-raposa pelágico vive no Índico e Pacífico. Seu comprimento varia entre 2,6 e 4,2 metros. Tem cabeça relativamente curta. A parte superior da cauda é extremamente longa. Vive em mar aberto, mas às vezes aparece próximo à plataforma continental. Se alimenta de pequenos peixes e lulas. O tubarão-raposa de olhos grandes tem olhos enormes e bem chamativos. Sua aparência é quase cartunesca. Vive em águas tropicais e temperadas. Seu comprimento fica entre 3 e 4 metros. Assim como os outros, sua cauda representa quase metade do comprimento total do corpo. Seus olhos gigantes podem chegar a 10 centímetros de diâmetro. Durante o dia vive em águas profundas. À noite sobe para águas mais rasas. Provavelmente isso está ligado à busca por presas e à fuga de predadores. Sua dieta inclui peixes e lulas.
Agora chegamos à imagem clássica de tubarão, os lamnídeos. Esse grupo reúne 5 espécies. O primeiro é o tubarão-sardo. Porbiagle shark vive no Atlântico Norte e no Hemisfério Sul. Habita águas frias, por volta de 2 graus Celsius. Seu comprimento varia de 1,4 a 3,6 metros. Seu focinho é longo e pontudo. A cabeça lembra um foguete. É um peixe migratório. No verão, fica próximo da costa. No inverno, vai para águas mais profundas. Os jovens preferem águas mais quentes. Os adultos toleram melhor o frio. Possuem olhos grandes e curiosos. Demonstram comportamento exploratório. Podem se aproximar de objetos e mergulhadores para observar. Sua agressividade contra humanos é baixa. Sua dieta inclui peixes pelágicos, pequenos tubarões e lulas. No Atlântico Norte, podem viver até 60 anos. Na região da Nova Zelândia, alguns chegam a 65 anos. Os tubarões-cobra possuem um corpo longo e flexível, parecendo uma enguia. Sua boca cheia de dentes afiados se projeta para frente de forma assustadora quando atacam. Vivem em águas profundas do Oceano Pacífico e Oceano Atlântico, geralmente entre 50 e 200 metros, embora já tenham sido encontrados em profundidades muito maiores. Sua alimentação é composta principalmente por lulas, peixes ósseos e até outros tubarões. São considerados fósseis vivos, já que sua aparência mudou muito pouco em milhões de anos. Os tubarões de 6 guelras também pertencem a esse grupo primitivo. Seu corpo é robusto e pesado, com uma aparência que lembra criaturas pré-históricas. Alguns podem alcançar mais de 5 metros de comprimento, vivendo em águas profundas e frias. Além disso, existem os tubarões de 7 guelras, parentes próximos, igualmente antigos e especializados em ambientes profundos. Eles caçam peixes, lulas, crustáceos e até mamíferos marinhos. Outro grupo curioso são os tubarões espinhosos, conhecidos por possuírem espinhos venenosos na frente das nadadeiras dorsais. Muitas espécies vivem em profundidades extremas e possuem órgãos bioluminescentes, capazes de emitir luz no escuro. Entre eles, o tubarão-lanterna é um exemplo impressionante. Pequeno, escuro e coberto por órgãos luminosos, ele usa essa habilidade para atrair presas ou se camuflar no ambiente. Já o tubarão-charuto é famoso pelo seu método brutal de alimentação. Ele se prende a animais muito maiores usando seus lábios como ventosas e gira o corpo, arrancando pedaços circulares de carne com seus dentes afiados. Marcas desse ataque já foram encontradas em peixes, golfinhos, tubarões e até submarinos. No grupo dos tubarões dorminhocos, encontramos um dos animais mais lentos e misteriosos do planeta, o tubarão da Groenlândia. Esse gigante pode viver por séculos, sendo um dos vertebrados mais longevos do mundo. Vive em águas geladas do Ártico, move-se lentamente e muitas vezes possui parasitas presos aos olhos, o que pode causar sérios problemas de visão. Mesmo assim, continua sendo um predador eficiente, alimentando-se de peixes, focas e até restos de baleias. Na Islândia, sua carne fermentada é transformada em um prato tradicional conhecido como ácaro, famoso pelo cheiro extremamente forte e sabor considerado difícil até pelos próprios islandeses. Outro grupo impressionante são os tubarões-serra, que possuem um focinho alongado cheio de dentes laterais, parecido com uma motosserra. Esse serrote serve para detectar movimentos, campos elétricos e também para atacar presas. Os tubarões-anjo são mestres da emboscada. Com corpo achatado, vivem enterrados na areia esperando peixes passarem para atacar de surpresa. Já os tubarões-touro de chifre são lentos, vivem próximos ao fundo do mar e possuem dentes adaptados para esmagar conchas, crustáceos e moluscos. E então chegamos aos gigantes filtradores. O tubarão-baleia é o maior peixe do mundo, podendo ultrapassar 18 metros de comprimento. Apesar do tamanho colossal, alimenta-se principalmente de plâncton, pequenos peixes e organismos microscópicos. Sua boca enorme pode ultrapassar 1 metro de largura, e sua aparência cheia de manchas brancas o torna um dos tubarões mais reconhecíveis do planeta. Mas existe um tubarão ainda mais estranho, o tubarão-duende. Com seu focinho longo e mandíbula retrátil, parece uma criatura de outro mundo. Quando encontra uma presa, sua boca literalmente dispara para frente em alta velocidade, agarrando o alvo num movimento assustador. Seu aspecto é tão estranho que até monstros fictícios pareceriam normais ao lado dele. Outro representante peculiar é o tubarão-cobra, cuja aparência lembra uma mistura de serpente e tubarão. Seu corpo comprido e flexível, junto de suas mandíbulas cheias de dentes em forma de agulha, faz dele um verdadeiro predador das profundezas. Logo depois temos o tubarão megaboca.
Esse tubarão foi descoberto há relativamente pouco tempo e continua sendo um dos mais misteriosos do oceano. Seu corpo pode chegar a mais de 6 metros, e sua enorme boca serve para filtrar plâncton e pequenos crustáceos. Apesar da aparência assustadora, é totalmente inofensivo para humanos. Outro gigante filtrador é o tubarão-frade, o segundo maior peixe do mundo. Pode alcançar até 10 metros de comprimento e se alimenta filtrando enormes quantidades de água do mar para capturar plâncton. Sua boca gigantesca aberta na água cria uma visão impressionante, quase aterrorizante. Infelizmente, no passado foi caçado intensamente por causa do óleo do fígado, o que reduziu drasticamente sua população. Agora entramos no grupo dos tubarões de cauda longa. Como o nome sugere, possuem uma cauda extremamente longa, que usam como arma de caça. Ao encontrar cardumes, golpeiam violentamente com a cauda para atordoar as presas antes de devorá-las. O tubarão-raposa é o exemplo mais famoso. Sua cauda pode representar quase metade do comprimento total do corpo. É uma adaptação impressionante e extremamente eficiente. Depois temos os tubarões do grupo lamniforme, onde estão algumas das espécies mais famosas e poderosas do oceano. O tubarão-maco de barbatana curta é considerado um dos tubarões mais rápidos do mundo. Sua velocidade explosiva e capacidade de saltar para fora da água o tornam um verdadeiro míssil vivo. É altamente migratório, capaz de percorrer milhares de quilômetros em poucos meses. Sua dieta inclui peixes, lulas, tartarugas e até outros tubarões. Outro membro famoso desse grupo é o tubarão-salmão, adaptado para águas frias e conhecido por sua força e resistência. Mas finalmente chegamos à estrela principal, o lendário grande tubarão branco, talvez o tubarão mais famoso do planeta. Distribuído em oceanos do mundo inteiro, esse predador pode ultrapassar 6 metros e pesar mais de 2 toneladas. Seu corpo poderoso, dentes triangulares serrilhados e velocidade impressionante fazem dele um dos predadores mais eficientes da Terra. Sua dieta é extremamente variada: peixes, lulas, focas, leões marinhos, golfinhos, tartarugas, aves marinhas e até carcaças de baleias. Ao contrário do que muitos filmes mostram, ele não caça humanos como presa principal. Na verdade, muitos ataques acontecem por curiosidade ou confusão, já que humanos não fazem parte de sua dieta natural. Mas isso não significa que ele seja inofensivo. Uma única mordida de teste já pode ser fatal. Além disso, os grandes tubarões brancos têm inteligência e comportamento social muito mais complexos do que se pensava. Fêmeas maiores costumam dominar grupos menores e estabelecer hierarquias bem definidas. Sua habilidade de substituir dentes continuamente é outra vantagem brutal. Enquanto um dente quebra ou cai, outro já está pronto para assumir o lugar. E isso faz com que suas armas estejam sempre afiadas. Os tubarões-martelo são um dos grupos mais peculiares entre todos os tubarões. Sua cabeça se expande lateralmente formando um martelo, com os olhos posicionados nas extremidades. Essa estrutura não é apenas estranha na aparência, ela melhora drasticamente a percepção sensorial, ampliando a capacidade de detectar campos elétricos emitidos por presas escondidas na areia. Dentro desse grupo, existem espécies menores e outras gigantes. O tubarão-martelo recortado pode atingir mais de 4 metros de comprimento e costuma viver em águas tropicais e subtropicais ao redor do mundo. Muitas vezes se reúnem em grandes cardumes, algo incomum para tubarões de grande porte. Seu método de caça é bastante eficiente. Nadam próximos ao fundo, movendo a cabeça de um lado para o outro, quase como um detector de metais, procurando raias, peixes e crustáceos enterrados no sedimento. Quando encontram a presa, pressionam com a cabeça e mordem rapidamente. Curiosamente, estudos mostraram que algumas espécies de tubarão-martelo possuem uma dieta parcialmente onívora, consumindo até mesmo algas marinhas além de carne. Isso quebra bastante a imagem tradicional de predadores puramente carnívoros. Depois temos os tubarões da família dos tubarões-requiem, talvez o grupo mais familiar para a maioria das pessoas. Eles incluem espécies extremamente conhecidas como o tubarão-touro, tubarão-limão, tubarão de pontas negras e o famoso tubarão-tigre. O tubarão-touro é especialmente impressionante pela sua capacidade de entrar em água doce. Diferente da maioria dos tubarões, ele consegue regular a concentração de sal em seu corpo, permitindo subir rios enormes como o Amazonas. Seu comportamento é agressivo e oportunista. Alimenta-se de peixes, mamíferos, aves, tartarugas e até outros tubarões. Em registros de ataques a humanos, é um dos mais frequentes. O tubarão-limão, por outro lado, é relativamente calmo e muito adaptável ao cativeiro, sendo comum em aquários marinhos.
Sua coloração amarelada serve como camuflagem em águas rasas e arenosas. Já o tubarão-tigre é praticamente um triturador ambulante. Sua dieta é absurdamente variada: peixes, aves marinhas, tartarugas, golfinhos, outros tubarões, carcaças e até lixo humano. Seu apelido vem das listras escuras no corpo quando jovem, lembrando um tigre. Conforme envelhece, essas marcas ficam menos visíveis. O tubarão-tigre possui dentes serrilhados extremamente eficientes, capazes de cortar carne, ossos e cascos com facilidade. Entre os tubarões oceânicos, o tubarão azul é um dos nadadores mais elegantes. Seu corpo hidrodinâmico e coloração azul intensa fazem dele um dos mais belos representantes da família. É um grande migrador, atravessando oceanos inteiros. Alguns indivíduos percorrem mais de 13 mil quilômetros em poucos meses. Sua dieta inclui peixes, lulas e ocasionalmente aves marinhas. Apesar da aparência elegante, continua sendo um predador altamente eficiente. E finalmente chegamos a um dos maiores ícones do oceano, o grande tubarão branco. Distribuído por praticamente todos os oceanos, o grande branco é um dos predadores mais temidos e estudados do planeta. Seu corpo robusto, dentes triangulares serrilhados e enorme força muscular fazem dele um caçador perfeito. Ele consegue manter partes do corpo aquecidas, o que permite alta performance mesmo em águas frias. Sua dieta é extremamente ampla: peixes, atuns, golfinhos, focas, leões marinhos, tartarugas, aves e até carcaças de baleias. Ao contrário do que muitos filmes mostram, o tubarão branco não vê humanos como presa natural. Muitos ataques ocorrem por mordidas exploratórias, uma forma de testar o objeto. Como seus dentes são constantemente substituídos durante toda a vida, ele pode se dar ao luxo de usar mordidas poderosas sem se preocupar em perdê-los. E assim chegamos ao fim dessa jornada pelo vasto e impressionante mundo dos tubarões. Dos antigos tubarões de 6 guelras às espécies mais modernas e especializadas, dos pequenos tubarões de fundo aos gigantes filtradores, os tubarões representam uma das linhagens de predadores mais antigas e bem-sucedidas da história da Terra. Eles sobreviveram a extinções em massa, mudanças climáticas drásticas e transformações oceânicas ao longo de centenas de milhões de anos. Hoje continuam dominando os mares, cada espécie adaptada de forma única ao seu ambiente. Alguns parecem monstros vindos de outro mundo. Outros lembram máquinas perfeitas de caça. Mas todos têm algo em comum: são obras-primas da evolução. E quanto mais conhecemos esses animais, mais percebemos que eles são muito mais complexos, fascinantes e importantes do que a imagem de simples assassinos do oceano. No fim das contas, o verdadeiro rei do mar talvez não seja o mais forte, mas sim aquele que conseguiu sobreviver por mais de 400 milhões de anos. E os tubarões continuam aqui para provar isso.